Hoje a gente vai mergulhar numa comédia da Grécia Antiga que, olha, parece que foi escrita ontem. É uma história sobre dívidas, sobre os perigos da educação usada de forma errada e principalmente sobre as consequências de uma ideia que parecia genial, mas que deu muito, muito errado. Vamos começar com uma pergunta que todo mundo em algum momento já se fez. Como é que se sai das dívidas? Pode parecer um problema super atual, mas acredite, um personagem de uma peça escrita em 423 a.C. estava com essa exata mesma dor de cabeça. E é aí que a gente conhece o Strepsíades. Ele era um agricultor simples, mas que estava completamente afundado em dívidas. E o motivo? Bom, a obsessão caríssima do filho dele por cavalos de corrida. O interessante é que a peça não começa com uma grande discussão filosófica, não. Começa com uma crise familiar, bem pé no chão, e o centro de tudo é um problema que definitivamente nunca sai de moda: dívida. O Strepsíades não é uma pessoa má, entende? Ele está apenas desesperado. E é justamente esse desespero que o leva a procurar uma solução, digamos, radical. Um tipo de educação totalmente nova e bem perigosa. E essa busca o leva direto para a porta de um grupo de intelectuais que estavam na moda na época, os sofistas. A promessa deles era tentadora: ensina qualquer um a dominar a arte da retórica, ou seja, a vencer qualquer debate. Claro, por um precinho. Os sofistas eram basicamente mestres em fazer um argumento fraco parecer forte. Para o Strepsíades, que só queria se livrar dos cobradores, aquilo soou como música. Era a ferramenta perfeita que ele precisava. E aqui a gente vê o coração do conflito da peça. É uma verdadeira batalha de visões de mundo. De um lado, a educação tradicional, focada em formar o caráter, em buscar a verdade. E do outro, essa nova educação, que só queria saber de uma coisa: persuadir e ganhar, não importava como. O símbolo dessa nova filosofia? As nuvens, que eram as novas divindades dos sofistas. E por que nuvens? Pensa bem, elas mudam de forma o tempo todo, não têm uma substância sólida, exatamente como os argumentos que eles ensinavam, que se moldavam para qualquer situação, sem nenhum compromisso com a verdade. Só que o Strepsíades não leva muito jeito para os estudos. Ele não consegue aprender. Então ele convence o filho, o Fidípides, a aprender essa arte do sofisma no lugar dele. E o plano, acredite, funciona, até bem demais. No começo, é um sucesso absoluto. Os problemas financeiros da família são resolvidos na base do papo. O filho usa os argumentos que aprendeu e pronto. Os cobradores vão embora de mãos abanando. Mas essa nova habilidade não ia ficar só na porta de casa. A virada na história é brutal. Durante uma discussão, o Fidípides agride o próprio pai. E para justificar o que fez, ele usa a mesmíssima lógica que aprendeu. A retórica vazia capaz de provar qualquer coisa, até o mais absurdo dos absurdos. A comparação com a história do Frankenstein é simplesmente perfeita. A educação sem moralidade não resolveu o problema do dinheiro. Na verdade, ela criou um monstro, destruindo o caráter do filho e o respeito dentro da própria família. E é aqui que a gente percebe por que essa peça atravessou os séculos. Aquele drama familiar foi o jeito que o Aristófanes encontrou para diagnosticar uma sociedade que ele via como doente. E as queixas dele, bom, elas são surpreendentemente familiares. As reclamações do Aristófanes sobre Atenas poderiam estar nas manchetes de hoje. Tribunais injustos, a retórica vencendo os fatos, uma sensação de decadência social. São dilemas que parecem ter sido tirados do nosso dia a dia, não de uma peça de 2.400 anos atrás. E isso não é só um problema antigo, não. A análise da obra traça um paralelo bem direto entre a decadência daquela Atenas e as crises sociais do mundo de hoje, inclusive no Brasil. É quase como um padrão que se repete em sociedades que sentem que estão em declínio. No final, as próprias nuvens, que pareciam cúmplices, revelam a grande lição. Elas contam que deixaram o plano imoral do Strepsíades acontecer de propósito para que ele sofresse na pele as consequências da sua ideologia cega, da sua obsessão por uma solução fácil que ignorava completamente a moralidade. A mensagem final de As Nuvens é um alerta poderoso. Quando a educação deixa de ser uma ferramenta para libertar e vira só um atalho para vencer, sem nenhum alicerce no caráter, o poder dela não constrói nada. Ele destrói. E assim a gente fica com essa pergunta, uma questão que é tão relevante e urgente hoje no nosso mundo, quanto era na Atenas antiga de Aristófanes.